Sim. Fechou. Então, vou até pedir para começar a gravar o encontro. E vamos lá. Para aqueles que não vão estar aqui vendo a aula hoje, como vai estar no YouTube, o que acontece? Temos primeiro ano, temos alguns alunos de primeiro ano que ainda não viram, possivelmente, o que seria um contrato, então não tem como introduzir o que seria um smart contract logo de cara, sem explicar o que seria um contrato. Então, eu quis aqui fazer uma introdução, eu vou passar rápido pelos slides, de onde vem a ideia de contrato e onde ele se classifica, né? Sem mais delongas, a gente tem contrato sendo um negócio jurídico. Então, vamos entender de onde vem essa ideia de negócio jurídico, tá? Existe o fato simples e o fato jurídico. O fato simples é aquele que ocorre no mundo real e não tem intervenção, não tem importância para o mundo do direito. Então, enquanto aquele fato jurídico tem importância no mundo jurídico. Quais que o pessoal do direito analisa? Obviamente, o fato jurídico. No fato simples, tem outros fatos que interessam a outras áreas do conhecimento, como a biologia, como a física. Mas para o direito, o que interessa é aquele que tem a importância para o mundo jurídico. Quando a gente fala de fato jurídico, a gente fala de fato jurídico lato sensu, que é dividido entre fato jurídico estrito sensu e ato jurídico lato sensu. Qual que é a diferença aqui entre eles? O fato jurídico estrito sensu não é ligado a uma conduta humana voluntária, ou seja, é um evento da natureza, ou ainda que seja uma conduta humana, ela é involuntária. Exemplo, uma pessoa sob efeito de uma convulsão, de um ataque epilético, nós temos aí algumas condutas que venham a ser involuntárias, por isso configurando o fato jurídico estrito sensu. Quanto isso, no ato jurídico lato sensu, nós temos os lícitos e os ilícitos. Os ilícitos falam por si próprios, são aqueles sejam ilícitos penais, administrativos, enquanto nos lícitos nós temos uma outra subdivisão entre ato jurídico estrito sensu e negócio jurídico. Aqui a gente chega numa divisão já importante para a gente. O que seria um ato jurídico estrito sensu? É uma conduta humana voluntária? É. Ela é lícita? É. Qual que é a diferença, então, para um negócio jurídico que também é uma conduta humana voluntária e lícita? Nesse caso do ato jurídico estrito sensu, eu não consigo alterar os efeitos da minha conduta. No caso, uma comprovação de paternidade seria um bom exemplo. Enquanto no negócio jurídico, eu consigo alterar os efeitos jurídicos, eu consigo ter uma maior autonomia da vontade dos indivíduos para alterar os efeitos da sua conduta, que são os contratos, tá? Só uma continuação aqui, o que seriam os planos do fato jurídico? Nós temos os elementos de existência, os requisitos de validade, fatores de eficácia. Vocês vão ver que é uma ideia bem do Ponte de Miranda aqui mesmo, tá? Aqui vem uma curiosidade, né? São planos do fato jurídico, do negócio jurídico. É mais correto falar do fato jurídico, ok? Porque eu não utilizo esses planos só para negócios jurídicos. Então, por exemplo, eu posso já usar para fatos jurídicos estrito sensu, posso utilizar para atos jurídicos estrito sensu, além dos próprios negócios jurídicos. Mas, Fábio, então por que a gente chama tanto de fatos do negócio jurídico? Muito possivelmente porque o Código Civil trabalha muito negócio jurídico e não trabalha tanto, por exemplo, o ato jurídico estrito sensu. Se eu não me engano, deve ter um artigo só sobre. Além disso, muitos códigos não haviam parte geral. Pelo fato de não haver parte geral, eles não tinham toda essa divisão de fato jurídico, negócio jurídico e focavam no negócio jurídico. Não tinham e ainda não tem. O caso brasileiro, nós temos a parte geral e a parte especial do Código Civil, vamos chamar assim, ok? Quais são esses planos? Plano da existência, validade e eficácia. Basicamente, existência. Esse negócio, eu vou falar agora daqui para frente, negócio jurídico, que é o que realmente nos importa, né? O que acontece? Nós temos que ter a existência do negócio jurídico, ou seja, perdão, para que um fato entre no mundo jurídico, ele tem que existir. O que significa isso? Ele tem que ter uma existência no plano do mundo jurídico, não do plano do mundo real. Por quê? Porque, sinceramente, no mundo real acontecem inúmeros fatos. É inegável. A gente viu o mundo dos fatos e o mundo jurídico. Poucas coisas entram no mundo jurídico quando é observado tudo o que acontece no mundo dos fatos. Então, o que é necessário para que uma manifestação de vontade entre nesse mundo? Primeiro, tem que estar positivado. Tem que ter uma previsão jurídica normativa. Segundo, necessita ser uma manifestação séria de vontade de uma pessoa. Um ator que está encenando uma peça de teatro fala para outra personagem que está contracenando com ele: eu vou matá-la.
é real? É uma manifestação séria? Não, ele está num personagem, ok? Então não vai entrar no mundo jurídico. Agora, se você tem uma situação completamente diferente, isso pode configurar uma ameaça. Entrando no mundo jurídico a partir daí. Nós temos um plano da validade. Ok, esse negócio existe. Ele é válido? Como ele ingressou no mundo jurídico? Ele ingressou da forma correta ou da forma incorreta? Por exemplo, nós temos aqui no Código de Processo Civil, perdão, no Código Civil, aquela questão, né, do artigo 104, de prever um objeto, por exemplo, ilícito, possível, determinado ou determinável. É um ponto. Então, é como ele ingressou no mundo jurídico. Nós temos também um plano da eficácia. O plano da eficácia ele pressupõe o plano da existência, mas não o da validade. Por quê? Por exemplo, num fato jurídico estrito sensu, você não vai considerar a, a validade daquele ato. Um ato ilícito, você não vai questionar se o homicídio é válido ou inválido. Então, ele pula o plano da validade. No negócio jurídico, necessariamente tem que passar pelos três, ok? E ele visa analisar quais são os efeitos que foram produzidos por aquele negócio jurídico, ou seja, tem que ser efeitos típicos. Tudo bem, eu fiz uma compra e venda, mas o efeito não foi eu ter dado uma prestação e ter recebido uma contraprestação, foi adverso, então não é eficaz aquele negócio jurídico que eu fiz, não desenvolveu os efeitos típicos daquele negócio jurídico. E aí a gente entra para contrato. Contrato é negócio jurídico. Conduta humana voluntária com ilícito e com amplo espaço para atuação da autonomia de vontade, para que modifique os efeitos da conduta. Ele segue exatamente, tanto que o maior exemplo de negócio jurídico são contratos, tá? Nota-se, declaração de vontade é essencial. Você tem que se manifestar mostrando o seu interesse em contratar. E os contratos têm os requisitos para essa formação, tanto subjetivos quanto objetivos. Subjetivos, possuir duas ou mais pessoas, contratos bilaterais ou plurilaterais. Capacidade genérica das partes para contrair direitos e deveres. É capaz? É incapaz? É relativamente capaz? É absolutamente incapaz? Confluência de vontade sem qualquer vista. Eu me manifestei querendo celebrar um contrato, mas no caso eu estava sob efeito de coação. É inválido. Ainda que produza seus efeitos, ok? Um contrato pode ser existente, inválido e eficaz, produzindo efeitos. Você tem os requisitos objetivos: ilicitude do objeto, objeto física e ou juridicamente possível, determinado ou determinável e com valor econômico. O que seria um objeto determinável? Vou vender o meu carro para alguém, estou conversando com um amigo num churrasco e falo, vou vender o meu carro para você. Aí ele fala, ok, mas por quanto? Isso a gente vê amanhã quando sair a tabela FIP do novo mês. Eu tenho um carro, mas ainda falta uma questão, que é o valor. Eu não estou totalmente determinado com aquele objeto. Eu não determinei-o completamente. Eu vou determinar amanhã com o parâmetro objetivo, que seria a tabela FIP nesse meu exemplo. Nós temos os princípios contratuais, princípio da obrigatoriedade dos contratos, então, por exemplo, pacta sunt servanda, princípio da função social, que é altamente questionado, não é para entrar nesse debate aqui, mas o que seria de fato o princípio da função social de um contrato, ele é aplicado, ele não é? Nós temos o princípio da relatividade contratual, o contrato vai gerar efeito somente entre as partes. O princípio do equilíbrio contratual, esse vai ser um ponto importante, porque, aconteceu um evento que gerou um desequilíbrio muito grande, vamos reajustar o contrato. O princípio da confiança, as partes têm que ter confiança com quem elas estão contratando. E o princípio da autonomia da vontade, óbvio, se você precisa ter a declaração de vontade, você precisa ter a autonomia da vontade. Não pode estar sob efeito da coação, por exemplo. E aí você questiona se há limitações, por exemplo, o direito do locador exercer o seu direito de preferência, uma publicidade feita para o público consumidor, eu consigo voltar atrás? Não. A partir do momento que você faz a publicidade, a oferta, no caso, né, era essa palavra que faltava, você acaba se vinculando, que seria uma oferta pública. Então, tem alguns pontos que vão limitando. Eu estou passando bem rápido por esses slides, porque a ideia é fazer um overview mesmo sobre o que seriam contratos. Muita gente já tem o conhecimento, então é só repassando mesmo. Nós temos aqui o princípio da boa-fé objetiva, ele vai ser importante nos smart contracts, como que interpreta o boa-fé objetiva. O que seria ele? Padrão de lealdade e confiança esperado na relação entre os particulares.
Se você vê o livro da Judith Martins Costa, obviamente ela traz uma outra definição, mas essa serve para os nossos parâmetros aqui. Onde ela vem? Caso Sica, da questão dos tomates, dos trabalhadores que trabalhavam com os tomates, a Sica faz uma conduta que se configura como desleal porque quebrou o vínculo de lealdade e confiança que esses trabalhadores tinham com ela. Sica era a empresa que acabava fornecendo os tomates. Difere da boa-fé subjetiva? Sim, porque na boa-fé subjetiva nós temos o aspecto mental dos contratantes. É muito difícil comprovar no caso concreto. Tão difícil é que se adota a boa-fé objetiva. Outro ponto que vai ser relevante aqui quando a gente entrar em smart contracts, caso fortuito e força maior. Como que um smart contract vai interpretar um que é um caso fortuito e uma força maior? São casos nos quais uma obrigação se torna impossível de ser cumprida. Então, quais são os requisitos? Necessitam ser inevitáveis em sua ocorrência, porque se for evitável, bom, se é evitável, eu poderia evitar. Então, eu assumo a responsabilidade, sou responsabilizado. Tem que ser irresistível enquanto ocorre. Beleza, eu não consigo evitar, mas eu consigo resistir. Consigo. Sem uma elevada onerosidade? Claro, consigo. Então, eu sou responsabilizado se eu não resistir. E precisam tornar a obrigação impossível, ou seja, inevitável em sua ocorrência, irresistível enquanto ocorre e torna a obrigação impossível. A obrigação impossível não significa a perda do objeto, mas pode torná-lo extremamente oneroso para cumprir a obrigação. Pode tornar-se extremamente oneroso o cumprimento da obrigação. Então, o que acontece? Olha, não dá para cumprir a obrigação porque aconteceu esse caso fortuito e força maior, que literalmente tornou a obrigação impossível, porque quebra o princípio, por exemplo, do equilíbrio contratual, a não ser que as partes repactuem, né? Então, essa é a ideia. Falando aqui agora, feita essa geral em 12 minutos do que é contrato, a gente vai falar um pouco de smart contracts, que é o tema da nossa aula. De onde vem, como eles são, o que comem. Seguinte, no encontro passado a gente falou da blockchain, da sua história, vimos o grupo grupo de cyberpunks ali na década de 80, tentando desenvolver uma estrutura que permitisse essa descentralização que eles queriam, tá? E o smart contract, como eu tinha adiantado, não surge muito depois a ideia. Esse termo de contrato inteligente, a partir de agora eu vou alternar entre as duas denominações, ele surge na década de 80 pelo Nick Szabo, eu acho que é assim a pronúncia, professor com formação em ciência da computação. Ele já pensava uma forma de utilizar um sistema informacional para realizar um contrato. Mas, ok, o que é o smart contract? Eu acho que é sempre importante começar com uma definição. Se vocês forem ver vídeos sobre, se vocês forem ler artigos sobre, são inúmeras as definições. Você pode entender como eu coloquei aí, o smart contract é um protocolo de transações computadorizadas que executam os termos de um contrato, utilizando-se de um sistema blockchain. Você tem uma outra definição que talvez seja até mais fácil, um acordo negocial cuja execução é automatizada, comumente realizada por meio de um código processado por computador que traduz a linguagem jurídica em um programa executável. O que é isso, afinal? É basicamente eu pegar um contrato real e transformar em um código de programação. É isso que você faz. Só que a ideia aqui não é você já ter um contrato físico real, porque se você tem um contrato físico real, você não precisa passar para a linguagem de programação. A ideia é que você desenvolva o contrato na linguagem de programação. Esse é o ponto. E é esse, talvez, o maior risco que exista no smart contract. Esse é um risco que eleva custos de transação, como a gente vai ver, porque você passa a ter que escrever. Tem falhas nos contratos físicos? Tem. Agora passa para a linguagem de programação. Olha o tanto de coisa que você vai ter que especificar. Então, é bem complexo. O padrão tradicional dos smart contracts é basicamente a dinâmica. Obedece se acontece, depois eu vou corrigir ali, porque se acontece X, então Y. É basicamente, não, tá certo, obedece a seguinte dinâmica, se X, então Y.
o contrato prevê que eu tenho que fazer tal coisa, tal conduta X. Eu fiz X, o Y vai acontecer automaticamente. Não depende da vontade não depende da minha vontade, não depende da vontade da outra parte, não depende de qualquer outra coisa a não ser que eu faça a minha obrigação X, tá? E qual que é o exemplo tradicional de smart contract? Sempre vem esse exemplo em qualquer artigo, tanto que na leitura complementar, os artigos, reiteradamente, eles davam esse exemplo. Máquina de refrigerante. É daí a ideia. Você insere as moedas, se X, então Y, o que a máquina solta sozinha. Tudo bem, ali não seria totalmente independente da vontade da máquina, porque ela vai travar às vezes a latinha no negócio, não vai cair. Mas pensando no funcionamento perfeito, se X depositei a moeda, Y, a lata cai, independentemente se eu quiser que ela caia, independentemente se aquele que criou a máquina quer que ela caia ou não, tá? Então é daí que surge essa definição, esse é o padrão tradicional. E aqui talvez você já comece a imaginar alguns dos problemas, tá? Obviamente não vai parar em máquinas de refrigerante, né? Seguinte, na última aula a gente viu muito sobre Bitcoin. Um outro criptoativo que existe é o Ethereum. Obviamente o preço do Ethereum é bem menor, mas ele tem uma relevância enorme. E eu gostei muito, eu não sei de onde eu tirei essa ideia, mas que o Bitcoin seria uma calculadora e o Ethereum seria um canivete suíço. Porque literalmente, a ideia da Ethereum é promover uma plataforma que você pode fazer um monte de coisa dentro da blockchain. E qual que é o maior chamativo? Smart Contract, ok? Então, por exemplo, eu faço Smart Contract dentro do Bitcoin? Não. Mas eu posso fazer dentro da rede Ethereum, porque ela tem várias subdivisões com várias coisas, várias funções que você pode utilizar. E é ali que você vai programar, tá? Então, o primeiro ponto que eu já queria chamar a atenção aqui é a autoexecução dos smart contracts. Eu traduzo uma linguagem jurídica para uma linguagem de programação numa base de se X, então Y. Você concorda que a partir do momento que eu coloquei num código, aquilo se torna impessoal no sentido de não ter nenhuma pessoa? Porque é só o código. O código vai seguir o que você mandou. Não importa para ele. Então ele ocorre a partir das premissas que estão no código. Ah, mas eu quero fazer um smart contract, mas sem premissa. Você não vai fazer, porque não tem como. Você precisa de um código. E aqui entra uma figura muito importante, que é o oráculo. Bom, quais informações que o smart contract tem? Aquelas na blockchain, porque é onde ele está, é onde ele é criado. E lembre-se, a blockchain não é só Bitcoin. Eu busquei reiterar isso na última aula. Então, ele busca as informações que estão na blockchain, mas ao mesmo e só aquelas, e aquelas que estão no código dele, obviamente as premissas. Para informações externas, utiliza-se desse aparelho chamado oráculo, desse instrumento, melhor dizendo, chamado oráculo. É representado por um usuário ou uma rede de usuários, empresas, a fim de garantir a descentralização do poder, então você utiliza a rede. Qual que é a ideia aqui? Cotação de moeda fiduciária, isso tem informação na blockchain? Ah, não sei. Eu coloco aí uma... Vocês estão me ouvindo ainda, Luigi e Eduardo, só para confirmar? Sim, estamos. Beleza. Achei que tinha tocado aqui no microfone. Valeu. Então, o que acontece? Vamos supor, por exemplo, cotação de moeda fiduciária. Quanto está o dólar? 5,50. Não está na blockchain. Eu peço para um usuário externo ou uma rede externa, uma rede de usuários ou empresas me fornecer informação. Tempo em determinado momento. Sei lá, eu peço para Climatempo me fornecer essa informação. E aqui já começam a surgir mais problemas. Porque eu quero focar nessa questão do tempo. Chuva ou sol? Primeiro, às vezes você recebe uma notícia que está chovendo e não está. Segundo, às vezes você recebe uma notícia de chuva forte e não está chovendo forte. Às vezes você recebe um aviso de chuva forte e só vem ventania. Mas o que chega lá para o oráculo? O que apresenta o oráculo que manda para o smart contract? Chuva. Mas está chovendo? Não. Se tivesse uma obrigação que se tornaria impossível com a questão da chuva, ela se tornaria impossível? Sim. Mas choveu? Não choveu.
Então, aqui você já vê mais um problema. Inclusive, eu acho esse encontro muito produtivo para produção de reaction paper, porque vocês conseguem criticar muita coisa. Tem muitos pontos que são favoráveis e desfavoráveis. E uma outra característica, você tem contratos inteligentes fortes e fracos. Os fracos que podem ter sua execução interrompida. Não é o intuito aqui discutir o que seria isso. Eu não consigo nem pensar num exemplo do que seria. Porque, sinceramente, o maior chamativo do smart contract, assim como na blockchain a descentralização, é que a auto-executividade deles. Você não vai querer fazer alguma coisa que possa ser interrompida. Então, os fortes não possuem essa opção de interromper a sua execução, tá? E aqui vem outros pontos relevantes. Ele nunca vai se interromper? Depende. Obviamente, se eu fizer uma premissa no código falando, se acontecer X, você interrompe, o que ele vai fazer? Ele vai seguir o código. E o código manda fazer o quê? Interromper. Então ele vai fazer o quê? Interrompe a execução. Agora, em caso de falta de cumprimento ou cumprimento errôneo, não há interrupção. Se as condições forem sendo cumpridas, ele não vai parar, a não ser que se faça previsto. A não ser que você lixe todo o rol. E não vai ser exemplificativo, porque ele não vai interpretar o que está fora. Todo o rol de condutas que você fale, se acontecer X, você para. Se acontecer uma conduta fora daquele rol, ele vai seguir. Ah, mas era para ter parado, era uma conduta que claramente daria para parar. Entre humanos que raciocinam e que conseguem ter informações além do código. Um smart contract, não. A impessoalidade entra muito aqui, a auto-executividade. Impessoalidade eu vou usar no sentido de não ter nenhuma pessoa por detrás, tá? No sentido de verificando seu cumprimento e tal. Então é aquilo, no código tem que estar previsto quais as ações a virem a ser tomadas caso ocorra uma interrupção do cumprimento. Ah, beleza. Aconteceu uma situação prevista naquele rol. Ok, mas o que acontece agora? Sei lá, o objeto que estava sendo objeto do contrato volta para mim, o valor volta para mim, não volta, vai para outra parte uma parte e fica para mim outra. Você tem que prever. Perceba já quão difícil é isso. Porque você tem que prever. Primeiro, você tem que montar o contrato. Segundo, você tem que prever grande parte das hipóteses que vão fazer com que ele se interrompa. Porque vai que ele continue a obrigação e gere um maior dano. Terceiro, não basta ele se interromper, você tem que ver o que vai acontecer se ele se interromper. Então, tem muita coisa para se pensar. Bom, eles são compostos essencialmente por dois elementos. O software, em que os parâmetros da execução serão utilizados, e a blockchain, que é a plataforma em que será executado o contrato. É importante utilizar uma plataforma segura, tá? É importante também que o seu smart contract seja seguro a hackers. Isso vai ser um objeto de um dos nossos slides mais para frente. Então, nós temos esse ponto aí, ok? A plataforma tem importância em razão das partes confiarem em seu sistema para execução do contrato. Você confiaria na blockchain para montar? Confiaria. Não foi hackeada até hoje. Lembrando, não, você tem a Ethereum que você vai montar. No caso, ela está na blockchain e você monta via Ethereum. Então, você tem que confiar na Ethereum. E a gente vai ver um caso que aconteceu dentro da Ethereum, em 2016, há quase 10 anos. Mas aconteceu. Características, tenham isso em mente, porque essa questão aqui é essencial para trabalhar os custos de transação, ok? Ausência de margem para interpretação. É aquilo, né, pessoal? Se você fez, não há nada que você possa fazer para voltar atrás. Então, não adianta falar, mas isso aqui foi feito errado, essa palavra se interpreta dessa forma. Acabou. Você fez, ok? Então, tem esse ponto. Além disso, eles são criados de forma eletrônica e são impossíveis de serem feitos através de forma escritural. Mas eu consigo passar o que está, as determinações do smart contract para um contrato físico. Você consegue. Só que você tem um contrato físico e não um smart contract. Porque uma premissa dele, como a gente demonstrou, inclusive, que ele traduz a linguagem jurídica para
um programa executável. Então, é um protocolo de transações computadorizadas. Então, beleza, você consegue, mas você não tem o smart contract nesse caso. Implementação via software em um sistema de sim ou não, o que significa? Se ou é ou não é. Ou é chuva ou não é chuva. Ah, mas é garoa, não afetaria a obrigação. É chuva? Tá, bateu 100% de umidade relativa e tá chovendo? Tá, não é chuva. Não importa, isso gera problemas, porque, óbvio, isso interromperia a obrigação, mas ao mesmo tempo não está chovendo o suficiente para que fosse interrompida de fato. Além disso, seguem estritamente as condições impostas, podendo elas serem complementadas pelos oráculos. É aquilo. Preciso saber se está chovendo, consulta um oráculo. E, obviamente, o oráculo tem que estar previsto no smart contract, tá? Não é que você, como parte, vai ficar lá mandando a informação. Não, o seu próprio código prevê. Acessa esse site e vê se está chovendo ou não, por exemplo. Não necessitam de qualquer terceiro para que ocorram, no sentido de não precisar de... literalmente é bem autoexplicativo isso. Tudo bem, se você for contratar um oráculo, você vai ter um custo. Agora, é necessário para se concretizar? Essencialmente não, né? Você pode ter um contrato falando chuva e brincar com a sorte. Mas só isso de você, muitas vezes, eu estou usando o exemplo da chuva aqui porque eu acho que é bem demonstrativo, mas não é sempre que você vai precisar de um oráculo. Só pensar na quantidade de obrigações contratuais que a gente celebra, que envolve de fato uma chuva, tá? E esse vai ser o exemplo no final da aula, tá? Vai ser o parâmetro da chuva. Já falei isso. São contratos? Contratos são negócios bilaterais ou plurilaterais em que suas disposições busquem adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos. Bom, no smart contract você não contrata consigo mesmo. Ou é bilateral ou plurilateral. Você vai buscar adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos? Vai, tá? Então, eles visam justamente isso. Então, eles são negócios jurídicos, olha só. Então, eles precisam ter a existência, validade e eficácia. Sim, você não pode transacionar objetos ilícitos no smart contract. Ele tem que existir, ele tem que ter os elementos de existência. Ele tem que ser eficaz, ele tem que gerar os seus efeitos. Inclusive, aqui é um ponto, né? É bem mais fácil para um smart contract gerar seus efeitos do que um contrato normal, que você realmente tem que fazer um contrato, não uma compra e venda de uma balinha, obviamente não, certo? Se eu não me engano... Ah, não, tem mais um slide ainda. O que acontece? Aqui vem algumas perguntas que eu quero que vocês tenham em mente. Ao final do encontro, se eu me lembrar, a gente retorna a elas. Mas são boas para fazer o reaction paper. Eu estava pensando nelas. Essas perguntas serão respondidas, algumas já foram, algumas serão. Os smart contracts podem ser submetidos ao judiciário? Seria possível criar um contrato tradicional, um contrato físico, ou eletrônico, óbvio, no Word, desfazendo os efeitos jurídicos celebrados por um contrato inteligente? É possível modificar os efeitos de um contrato inteligente dentro do seu próprio código? É possível criar outro smart contract, reverter nos efeitos do outro? Como que o smart contract interpreta conceitos como boa-fé e caso fortuito? Tenham isso em mente, ok? Agora a gente vai para o próximo slide, que vai ser a análise econômica do direito. E aí, eu vou pedir licença de vocês, até, Luigi, só um minuto, porque eu vou pegar meu carregador, que a bateria está quase acabando. Eu já volto, pessoal, um minutinho. Prontinho.
compartilhando a tela. Então, pessoal, agora a gente vai falar um pouco de análise econômica do direito, para a gente entender um pouco de custo de transação. Nós teremos a participação aqui do Luigi, outro diretor também do Instituto CriptoJus. Luigi, sinta-se à vontade. Obrigado, Fábio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu vou dar prosseguimento à apresentação e eu vou introduzir vocês em alguns conceitos-chave de análise econômica do direito, tá? Primeiro eu vou começar dando uma justificativa do porquê a gente está utilizando aqui a análise econômica do direito. A gente estava partindo de uma explicação um pouco mais dogmática, mais jurídica, então achei importante dar essa justificativa, tá? E em seguida eu vou apresentar 3 conceitos-chave para essa aula, tá? E que são muito importantes dentro da análise econômica do direito. São os conceitos de instituições, os conceitos de custos de transação e uma visão mais econômica do que seria um contrato, tá? Evidentemente, 2 desses conceitos se relacionam diretamente ao objeto dessa aula, que são os de custo de transação e os de contrato. Bom, primeiro, para quem não sabe, a análise econômica do direito é, basicamente, sendo bem sintético, a aplicação do arcabouço teórico da economia e de seu ferramentário para o direito, para se realizar, por exemplo, uma análise normativa. Por que isso é importante? Quando você vai construir uma norma, é importante que você tenha, ou um tipo jurídico, é importante que você tenha em vista os incentivos ou desincentivos que isso gera, não só numa estrutura econômica, mas também para o comportamento dos indivíduos. Tudo bem? O direito, além de ser uma realidade eficaz, além das suas normas deverem ser dotadas de eficácia, o direito deve ser uma realidade eficiente. As normas que o direito produz devem conduzir para o bem da sociedade a maximização do bem-estar, a maximização da utilidade, não só para os indivíduos, mas também para a sociedade como um todo. Por isso que é importante a gente ter um pouco desse olhar. Quais incentivos uma determinada norma ou uma determinada construção jurídica dá para a sociedade? Como ela influencia no comportamento das pessoas? E aqui eu já me dirijo ao conceito de instituições. O conceito de instituições, ele vai dar um background muito legal para vocês entenderem como os custos de transação se relacionam com os contratos e afins. Tudo bem? O conceito de instituições não tem um conceito certo, inequívoco e unívoco, tá? O conceito mais clássico é o do North, Douglas North, que ele diz que basicamente as instituições são restrições impostas socialmente e que influenciam o comportamento dos indivíduos numa sociedade. Então, por exemplo, os costumes e os usos são instituições que influenciam, pelo menos em microsistemas, o comportamento dos indivíduos. Os costumes numa família, num vilarejo, numa cidade pequena, tudo isso influencia o comportamento dos indivíduos. As crenças de cada sociedade ou de cada indivíduo também são fatores que moldam comportamentos e, em última instância, o direito. O arcabouço normativo de uma sociedade também influencia, se não determina, o comportamento dos indivíduos a nível social e a nível econômico também. Por isso que é importante a gente ter em mente o conceito de instituições. E para os fins dessa aula, as instituições elas influenciam para o bem ou para o mal os custos de transação. Os custos de transação. Boas instituições favorecem um ambiente em que os custos de transação são baixos. Mas instituições criam ambientes em que os custos de transação são altos. Inclusive, tem um livro que agora está se tornando cada vez mais popular, que foi escrito por 2 ganhadores do Prêmio Nobel de Economia. Um é o James Robinson, o outro, eu esqueci o nome dele. O nome do livro se chama Why Nations Fail, porque as nações fracassam. E o livro toca justamente nessa questão das instituições. Países com instituições não tão sólidas, não saudáveis, tendem a gerar ambientes com custos de transação mais elevados. E custos de transação mais elevados
implicam em estruturas que dificultam a criação de prosperidade e a geração de riqueza numa sociedade, tá? E aqui eu já puxo o gancho também para o conceito de custo de transação. Assim como o conceito de instituições não é um conceito unívoco, tem desde conceitos mais complexos, mais desenvolvidos, até conceitos mais sintéticos, sem retirar o valor de cada um, tudo bem, mas só para vocês terem a noção de que é um conceito desenvolvido por muitas pessoas e que tem alterações. Como eu tenho que partir de algum lugar, de algum conceito para explicar alguma coisa, eu escolhi esse conceito que, para mim, abarca bem as situações. De acordo com ele, os custos de transação são custos envolvidos numa operação de mercado. E operações de mercado envolvem a negociação, elaboração de contratos, transferência, administração de recursos, direitos e obrigações. Enfim, a análise dos custos de transação, que também é objeto dessa aula, ver como os custos de transação, se os smart contracts, na verdade, aumentam ou diminuem esses custos, fica muito mais rica à luz do teorema de Coase. O teorema de Coase também, ele tem diversas construções, o Coase não, nas obras ele não construiu um teorema propriamente dito, ele não falou, pessoal, esse aqui é meu teorema, não. Muitos autores realizaram interpretações sobre as obras deles, e muitos deles construíram diferentes percepções do teorema, mas que todas convergem no essencial. E o essencial é o seguinte: no ambiente em que os custos de transação são baixos, a solução mais eficiente vem dos agentes econômicos privados. Tudo bem? Essa é a maior construção do que se chama de teorema de Coase. E o que isso significa? Basicamente, ambientes com baixos custos de transação, os próprios privados conseguem chegar numa solução eficiente para uma disputa ou para a construção de um contrato. Agora, ambientes com custos de transação elevados, aí entra uma questão. O Estado, por meio do direito, ele é chamado a realizar uma intervenção para tentar diminuir esses custos de transação. Acontece que, se o Estado tem que intervir, a solução normalmente não é a mais eficiente. O Estado, por meio do direito, não consegue chegar na solução mais eficiente, por N fatores, tudo bem? Mas é consenso que, quando o Estado intervém, geralmente ele cria uma situação melhor do que a situação que estava anteriormente. E assim as partes conseguem atuar num ambiente com custos de transação reduzidos. Talvez não da forma mais eficiente, mas da forma que o Estado conseguiu fazer naquele momento. Tudo bem? Um exemplo clássico aqui para dar para vocês é o do Market for Lemons, do Akerlof, tudo bem? Que é um artigo clássico dele. Acho que não está na nossa lista de leituras, mas eu posso passar para vocês depois. Um artigo curto, 15 páginas por aí, que ele fala basicamente sobre o mercado de carros usados. Basicamente, o que vocês têm que entender. Ambientes com alta assimetria informacional são ambientes com altos custos de transação. E ambientes com alta assimetria informacional geram o que se chama de falhas de mercado. Tudo bem? Eu já vou explicar para vocês qual que é a falha de mercado que o Akerlof estava propondo ali naquele artigo dele. Mas basicamente, qual que é a ideia do Market for Lemons? No mercado de carros usados, a gente tem a figura do vendedor e a figura do comprador, naturalmente. E há bons vendedores de carros usados, aqueles que vendem bons carros usados, e aqueles que vendem maus carros usados. Qual que foi a sacada do Akerlof? Como esse ambiente tem alta simetria de informação, o consumidor não consegue distinguir um carro bom de um carro ruim. E assim ele tende a valorar de maneira igual os carros bons dos carros ruins. O vendedor de um carro bom, de um carro usado bom, ele vai jogar um preço lá em cima, porque ele sabe que o produto dele é bom. Mas o vendedor do carro ruim também vai jogar o preço lá em cima, porque o consumidor não tem como saber que o carro dele é ruim. Qual que é o resultado? O vendedor de carros bons, ele não tem incentivo para ficar nesse mercado. Porque o carro dele vale a mesma coisa que um carro ruim. Para ele não compensa vender. E para os vendedores de carros ruins, para eles sim compensa ficar nesse mercado.
Porque ele está ganhando, o carro dele é ruim, ele está ganhando preço cheio, lá em cima. Qual que é o resultado? Os vendedores de carros bons saem desse mercado, só ficam os vendedores de carros ruins. E assim você cria um mercado ruim, porque só tem carro usado ruim sendo vendido nesse mercado. No longo prazo, o mercado se auto-aniquila, porque os consumidores vão passar a sacar que só tem todos os carros usados que são vendidos são ruins. E assim, eles param de comprar carros usados, os vendedores de carros param de vender e o mercado se aniquila. Um mercado com tanto potencial, mas por conta de alta simetria de informação e por conta de uma falha de mercado chamada de seleção adversa, o mercado se auto-aniquilou. Nesse caso, o Estado ele intervém com alguns mecanismos para tentar diminuir a assimetria de informação. Então, por exemplo, tabela FIPE, por exemplo, para cada modelo de carro, tem ali um valor estipulado para esses modelos, e assim o consumidor tem alguma noção do real valor desse carro, para garantir que ele não está sendo enganado. E essa foi a demonstração, a explicação dos custos de transação, um pouco mais relacionado com o teorema de Coase, tá? E agora eu vou partir para uma análise dos contratos. A gente é muito apegado a uma visão jurídica dos contratos, que é muito importante, sem dúvida, mas negócio jurídico, bilateral, tudo mais, acordo de vontade. Mas é importante a gente ter também uma visão econômica dos contratos. E do ponto de vista econômico, os contratos eles são instrumentos de alocação de recursos, alocação de interesses, alocação de direitos e obrigações. E é ideal que as partes realizem essa alocação para que ela seja eficiente de maneira cooperativa e coordenada, sem dar brechas para oportunismo, porque os oportunismos eles também implicam um aumento nos custos de transação. Aqui ressalta-se também a importância do princípio da liberdade contratual pelo seu prisma econômico, porque somente através da liberdade contratual, com os indivíduos negociando o que eles bem querem, que os recursos de uma sociedade são direcionados para o seu uso mais valioso. E essa é a tônica do contrato. Quando uma parte vai celebrar um contrato, ela quer obter uma vantagem. E o contrato ele é maximamente eficiente se as duas partes obtêm um benefício, tá? E, idealmente, as partes só podem realizar uma alocação eficiente se os custos de transação são baixos. Há ambientes em que os custos de transação são baixos naturalmente, outros é necessária a intervenção do Estado para que essa alocação ocorra de maneira eficiente. E o Estado só pode intervir de maneira eficiente ou maximamente eficiente possível se as instituições forem saudáveis. Eu espero ter ficado clara essa intersecção dos três conceitos, e aqui eu já passo um pouco o gancho para o Fábio, para ele discorrer um pouco mais sobre os smart contracts, se são formas que reduzem os custos de transação, se é fácil rescindir um smart contract, se é fácil alterar um smart contract, se é fácil elaborar um smart contract, tá? Quais os custos de transação envolvidos. Obrigado pela atenção de vocês e eu retorno a palavra para o Fábio. Valeu, Luigi. Pessoal, só dois pontos. Ainda que não conste presença nesse encontro, se puderem colocar o nome e o número USP, ou só o nome para aqueles que não são da Sanfran ou da USP, no chat a gente agradece, só para ter um controle, mas presença não era obrigatória. Bom, começamos em contratos. Vimos o que é um smart contract, vimos suas características, vimos agora o segundo tema da aula, que são os custos de transação. Não tinha como ir para custos de transação direto envolvendo smart contracts sem entender o que eles são. E tem um ponto que me chamou muito a atenção na bibliografia da análise econômica, que foi separado pelo Luigi, que os três textos, em algum momento, eles abordam o tema de contratos. E o Luigi fez um ponto aqui que foi fundamental na exposição: surgimento de oportunismo. Esse talvez seja o argumento mais difícil de se rebater de que os smart contracts aumentam os custos de transação e não diminuem. Assim, é um argumento que, pessoalmente, eu não consegui rebater, mas isso vamos ver agora.
Próximos slides, a gente está no slide 13 e 19. A questão que a gente vai trabalhar daqui para frente é: os smart contracts reduzem os custos de transação ou não? Como leitura obrigatória, tá? Um artigo escrito por mim e pela Carol, também diretora aqui, abordando justamente esse tema. Essa aula surgiu desse artigo, a ideia dessa aula. E a ideia inicial era falar que os custos de transação diminuíam. Só que eu fui atrás do material junto com a Carol e observei o seguinte: olha, tem 6 artigos aqui. Um artigo fala que aumenta. Perdão, um artigo fala que diminui. Foi justamente o que a gente leu em primeiro lugar. Os outros 5 falam que reduzem. A gente está convencido pelo 1 ou pelo 5? Pelo 5. Ou seja, a gente começou querendo escrever algo e teve que mudar de ideia. Inclusive, ele está como leitura obrigatória e os demais textos que a gente usou como referência estão como leitura complementar para quem quiser aí se aprofundar nesse tema, para quem quiser fazer um reaction paper citando esses textos. Então, está lá. A gente vai listar aqui argumentos favoráveis, argumentos desfavoráveis, tentar rebatê-los. E é isso. Argumento favorável à tese de que eles reduzem os custos de transação. Deixando claro, eu vou defender aqui que eles aumentam. Por isso que é uma aula muito fértil para reaction paper. Se vocês pegarem qualquer um desses pontos e rebater, já é muito legal. Argumentos favoráveis de que reduzem. Primeiro, diminui os custos de transação. Por quê? Porque deixa de se ter que monitorar a conduta da outra parte a todo momento para garantir a execução. Eu repeti isso a todo momento. O smart contract é auto-executável. Se é auto-executável, eu não preciso monitorar. E se eu não preciso monitorar, eu reduzo o custo. Não é uma maravilha? Sim. Contudo, e aqui vai ser talvez o argumento mais forte que vai voltar em cada ponto. Eu preciso de um código perfeito. Quantos contratos perfeitos vocês veem na vida real? Poucos. Quantos contratos não tem uma brecha? Agora imagina isso numa linguagem de programação, tá? Isso só vai acontecer se o código for perfeitamente escrito para garantir uma auto-execução. Agora vocês pensem em transações menores, mas que ainda assim necessitem de um contrato, a chance disso dar errado. Porque já dá muito errado em muitos casos. Obviamente, a minoria deles, senão o judiciário estaria ainda mais lotado de processos, mas dá errado em contratos físicos. Com aquela ressalva dos contratos eletrônicos, obviamente, via Word, mas eu vou continuar utilizando contratos físicos. Isso já dá errado por lá. Agora você pega uma tentativa de transformar isso numa linguagem de programação. Complicou muito mais. Outro ponto. Beleza, eu não quero pensar nas milhares, milhões de transações que acontecem todo dia. Quero pensar em uma só. Mas uma transação grande, uma transação complexa. Piorou. Porque conforme você aumenta o contrato, maior a chance de dar errado. Maior a chance de ter uma brecha aqui, uma brecha ali. Bom, além disso, considere um cenário em que você tem um smart contract internacional. Uma parte no Brasil, sei lá, uma parte na Bulgária. É muito mais suscetível, considerando um contrato real sempre, tá? A gente está pensando aqui, ele reduz o custo de transação ou não, pensando num contrato real. Ok, num contrato real, você pode ter de fato, sendo um contrato internacional, você não vai estar só submetido às condições do Brasil, está submetido às condições da Bulgária, por exemplo, a condição climática. Ah, lá está acontecendo alguma coisa, está acontecendo uma guerra civil, está acontecendo não sei o quê. Ah, aconteceu uma baixa produtividade, sei lá, do que eles plantam, e nisso impediu de cumprir a obrigação. Você tem uma série de coisas que podem acontecer e você aumenta esse número de coisas quando você tem um contrato internacional, porque são duas nações, por exemplo, nesse meu exemplo, são hemisférios diferentes, climas diferentes, que podem afetar as coisas de forma diferente, ok? O quão trabalhoso seria elaborar um contrato que previsse tudo isso num smart contract? Por quê? No contrato real eu posso colocar, sei lá, alguma cláusula falando as partes agirão de boa fé. É muito mais simples. E essa questão da boa fé é outro ponto que vai muito contra os smart contracts também. Porque a maleabilidade de um contrato real, contrato físico, é muito maior do que de um smart contract, que eu não consigo modificar, certo?
Então, acaba sendo mais custoso elaborar esses contratos. O tempo que você vai gastar com o programador, tem isso em mente, tá? É um contrato que, se escrito por um advogado, um contrato físico já é difícil escrever como sendo advogado, imagina um smart contract. O advogado vai escrever? Não, a não ser que você tenha muito conhecimento em linguagem de programação. Você vai precisar, além disso, de uma outra pessoa para piorar a situação, um novo custo, ou de uma empresa ainda, para fazer isso. Porque você não vai configurar, você não vai dar essa função de escrever um contrato tão importante ou menos importante para qualquer pessoa que tenha conhecimento de linguagem de programação, não. Você tem que ter um advogado ali mostrando o fundamento jurídico e do lado o cara programando, alguém que tenha expertise nisso. Mas tudo bem, pode-se alegar que diminui os custos de transação por isso. Eu rebato dessa forma, até no artigo eu e a Carol a gente rebate dessa forma. Todos os argumentos aqui são retirados do artigo, inclusive, tá? Repito, está como leitura obrigatória. Impedimento à renegociação dos contratos. Bom, montei o smart contract, não consigo fazer nada com ele, não consigo renegociá-lo. É uma maravilha, porque a parte não vai querer encher o saco, ela não vai querer renegociar, ela não vai querer gastar tempo com isso. Uma nova negociação tem custos de transação envolvidos. Então, não, não, não. É muito melhor não poder renegociar. Tá bom. Agora pense no cenário de uma pandemia. Ah, mas Fábio, você está pegando algo que aconteceu, sei lá, com a gripe espanhola no século XX e veio acontecer agora, 100 anos depois. Ok, pense num cenário de uma catástrofe como de Brumadinho, que tenha afetado uma área daquelas e que envolvia muitos contratos ali. Brumadinho ou Mariana. Não seria benéfico renegociar? Por exemplo, na pandemia, os contratos de locação. Não seria benéfico renegociar? Como que o locatário ia conseguir realizar o pagamento do aluguel? Porque se o estabelecimento foi fechado, ele perde a renda. Não é mais fácil eu chegar na parte e conseguir renegociar direto? Então, o contrato físico, ele te dá uma liberdade maior, que ainda que possa parecer perigosa, não só possa como é, quando comparado aos benefícios dessa maleabilidade com a estabilidade de um smart contract, na superveniência de algum evento não previsto, é muito melhor você ter essa maleabilidade do que ter, por exemplo, ter que escrever um contrato do zero. Um contrato do zero, fazendo com que os efeitos do smart contract se desfaçam. Então, tenho esse ponto. Eu rebato dessa forma que é impedimento à renegociação dos contratos. Deixando bem claro que todo ponto aqui é completamente rebatível dos dois lados. Tá? Tem muita discussão, tem muito pano para manga aqui. O último argumento que é favorável. Redução nas situações de oportunismo. Esse é o ponto que o Luigi tocou. Esse é o ponto mais sensível para se rebater. Por quê? Você impede que a outra parte esconda algo da outra pelo fato de ser necessário discriminar todas as informações no código. Ah, tudo bem, mas eu vou me esconder algo aqui para me beneficiar. Tá, mas o que você colocou no código, a outra parte está vendo claramente e só vai ser cumprido aquilo que está. Depois você não vai conseguir tentar alguma manobra para mexer no contrato e mostrar, olha, tem isso aqui e tal. Não. Você fez o contrato, um smart contract, uma vez acabou. Está no código ali. Ele vai seguir o que está ali. Além disso, você realiza a necessidade, você retira a necessidade de analisar todas as condutas posteriores, que é um conceito de moral hazard, ok? Agora, é possível rebater esse ponto? A gente já viu que a questão do comportamento posterior, ali no primeiro argumento favorável, é possível de rebater, mas é muito difícil conseguir rebater esse ponto do ex antes, ok? Porque, de fato, antes da celebração, se a parte apresenta tudo, se ambas as partes demonstram tudo, como que eu vou falar que isso não reduz os custos de transação? De uma eventual renegociação, de uma eventual surpresa? Porque lembra, custo de transação também está relacionado à simetria informacional. Aqui eu estou reduzindo a simetria informacional. E se eu não estou, ela não vai afetar as partes no futuro. A parte que sairia prejudicada no contrato físico. Então, é um ponto que quem conseguir rebater no Reaction Paper, realmente meus parabéns. Porque eu pensei muito nisso e não consegui. Mas talvez tenha uma solução muito simples. Mas esse é um ponto de fato que eu admito, não consigo rebater.
Além disso, abre parênteses, tá? Para quem sentir um pouco interesse nessa questão também de como as instituições afetam o comportamento das pessoas e tal, tem um livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de se Pensar, do Daniel Kahneman, que trabalha um pouco com essa questão do comportamento das pessoas, e tem outro livro chamado Nudge, que também é a mesma ideia de como os incentivos funcionam para a sociedade. Fecha parênteses. Eu ia falar na hora e esqueci. Agora os argumentos desfavoráveis, que são os que eu defendo, que falam, eles não reduzem os custos de transação. E aí vocês vão ver que muita coisa vai ser repetida aqui. Primeira coisa, impossibilidade de modificação ex post. Fatores externos que venham a surgir. É aquilo que eu falei. E agora vocês entendem porque eu usei o exemplo da chuva. Se o smart contract prevê chuva, uma garoa que não impeça a execução do contrato será considerada uma condição para se impedir a execução dele. Ok, eu coloquei no contrato que no smart contract que chuva é considerada uma condição para interrompimento do cumprimento da obrigação. Mas é uma garoa, não está me atrapalhando cumprir a obrigação. Mas choveu, o oráculo informou o smart contract, o código que está chovendo, interrompeu a obrigação. E aí, uma vez feito, uma vez feito. Não tem o que fazer. Então, mas o que eu vou fazer? Eu vou modificar dentro do próprio código? Não, vou ter que fazer um novo contrato. É um novo custo que você vai ter, uma nova negociação, eventualmente, com novos preços, talvez até. É um fator que aumenta os custos. Então, o que acontece? É aquilo, é mais oneroso cumprir o contrato do que o renegociar. Indo para o próximo, esse ponto é muito polêmico. Esse ponto é o surgimento dos pools de mineração. Isso aqui, a gente vai precisar lembrar do mecanismo Proof of Work e Proof of Stake que eu falei semana passada. Lembrem que eu falei que na blockchain que o Bitcoin utiliza, né? Essencialmente, para validar a transação, você usa Proof of Work. Na Ethereum, é a Proof of Stake. Lembrem que eu falei que a Proof of Stake é mais fácil. Eu consegui atingir 50 mais 1, porque é o poder de carteira que eu tenho e não um voto por pessoa. Um voto por CPU, no caso. Então, o que acontece? Se eu tenho um pool de mineração com 50 mais 1, esses mineradores, eles podem não querer validar determinados contratos a não ser incentivos financeiros. É praticamente uma correlação com o que a gente tinha em transação, tá bom? E aí você começa a validar por interesse de quem? Deles, e não da rede, e não das partes que querem transacionar. E nisso, eles podem acabar gerando um hard fork. E esse é um conceito que eu pensei em trazer na primeira aula, mas eu falei, não, é um excelente conceito para explicar na segunda aula, porque eu apresento um caso. Então, qual que é a diferença? Você tem um soft fork e você tem uma hard fork. A soft fork vai ser uma adaptação no código da plataforma que você usa, por exemplo, vai ser uma modificação na Ethereum, então não é uma modificação grande, é só um aprimoramento. E uma hard fork é o seguinte, pessoal, a gente vai mudar tudo. A gente vai mudar o código de uma forma que vai parecer outra plataforma. Ou seja, você vai dividir em duas. É uma bifurcação. Mas aconteceu só na Ethereum? Não, aconteceu no Bitcoin também. Você tem vários tipos de Bitcoin. Às vezes é porque os usuários, um grupo de usuários falam, isso aqui eu poderia melhorar muito fazendo isso. Só que ele não encontra apoio do restante da rede e fala, vamos criar nós. E as redes normalmente se tornam incompatíveis entre si. Tá? E aí, você tem um custo de adaptação. Vamos supor, você tem um smart contract que está na Ethereum e a Ethereum vai ter uma hard fork. Eu vou ter que, primeiro, ver se a outra parte vai na mesmo ramo da bifurcação do que eu, para manter o contrato. Segundo, eu vou ter que me adaptar ao novo sistema, se eu for para a nova hard fork, se eu for para o novo ramo que for criado. Como que vai ficar o smart contract que foi firmado antes da hard fork? Vai passar? Não vai? Aquela questão, se escolherem ramos diferentes, tem que montar um novo contrato, aquilo lá se anula. São questões, por exemplo, que são muito boas para se discutir no reaction paper. Então, isso acaba aumentando os custos de transação, tá? Porque você tem esse risco. Mas vai acontecer sempre? Claro que não, mas você tem um risco, tá? É igual nos contratos, contratos físicos. Vai acontecer sempre aquilo que está lá? Não, mas você tem o risco. E aí eu quero trazer esse caso, pessoal.
Eu sei que são 9h34, a gente acaba até as 10, isso eu garanto. Que é o The DAO Hack. Esse caso aconteceu na Ethereum e eu vi um vídeo no YouTube muito bom de 20 minutos sobre, que assim, pareceu que passou em 5 minutos, explicando o caso, como que foi, né? Basicamente foi o seguinte, dentro da Ethereum, contexto, Ethereum está usando a blockchain, a Ethereum tem lá é o canivete suíço, que tem as várias funcionalidades, e esse DAO, essa empresa quis criar um tipo de fundo de investimento para angariar recursos. E era o seguinte, eu te dou o meu Ether, que é o nome da moeda da Ethereum, eu te dou e você me devolve tokens DAO. Ok. Conforme o fundo se valoriza, o seu token DAO valoriza também. Eu consigo trocar meu token DAO por Ether? Também consigo, não tem problema nenhum. Tudo uma maravilha. Como que eu faço isso? Esse DAO era uma rede mais descentralizada também. Então eles montam um smart contract justamente para, olha, não vai ter interferência humana aqui, uma vez feito, uma vez feito. E eles divulgam esse smart contract para a rede. Olha, o protocolo é assim. É assim que a gente está montando esse smart contract, é assim que ele é quando acabou. Só que, detalhe, esse smart contract foi auditado, tá? Inclusive pela rede, pelos usuários da rede. Só que tinha uma falha em uma linha. Em uma linha não, em duas, que eram para estar invertidas. E nisso passou despercebido pelo pessoal, até determinado momento, no qual se percebeu que havia essa falha. E falaram o seguinte, e o que era essa falha? Ele permitia um saque limitado por parte da pessoa. O vídeo explica muito melhor, não é o intuito aqui do encontro, tá? Mas basicamente ele permitia como se você fosse num caixa eletrônico e ficava colocando R$20, tira R$20, tira R$20, tira R$20. Só que isso não se desconta do seu saldo. Então você tem uma máquina de dinheiro infinita. E o hacker percebe essa falha. Só que o que acontece? Os desenvolvedores do DAO perceberam. Só que eles já tinham divulgado uma versão para o mercado. Para o mercado, assim, para a rede Ethereum. Eles já tinham divulgado esse smart contract. E já tinha fechado o período para modificação. Então, ali era oficial. Eles já estavam trabalhando na nova versão. E o que aconteceu? O hacker na velha foi lá e utilizou-se dessa gafe, né, de programação. Detalhe, o falha no smart contract, não na blockchain. Importante, não é a blockchain que foi violada, foi smart contract. Então o hacker foi lá e foi R$20, R$20, R$20. Claramente um exemplo, porque era para ser. Ele foi tirando Ethereum. E nisso, o vídeo fala que aí perceberam, meu Deus, está sendo drenado o que está na DAO. E detalhe, a DAO tinha, se eu não me engano, 15% de toda Ethereum na época circulando. No final é afetado só 5% de todo o Ethereum do mercado, tá? Não é uma coisa absurda. Tanto que quando tem a drenagem, que o hacker começa a tirar dinheiro, no vídeo fala, o Ethereum saiu de 20 para 15 reais. Perdão, 20 para 15 dólares. E nisso, um grupo de hackers, é muito interessante esse vídeo, por isso é muito interessante esse caso, um grupo de hackers chapéu branco, ou seja, que hackeiam para ajudar, fala assim, vamos tentar acessar outras transações para a gente drenar o dinheiro e depois redistribuir para o hacker não conseguir. Enfim, qual que é o ponto aqui? Divagações à parte desse caso. Uma vez que o smart contract tinha sido lançado, eu não consegui alterar. E essa foi uma grande falha. Inclusive, não é uma coisa de, sei lá, foi 1 hora, não. Teve um prazo, teve esse acontecimento inteiro, gastou 7 dias. Assim, para a atuação dos hackers chapéu branco. 5 dias, na verdade. E o que veio? Bom, tinha um negócio lá que você tinha até 27 dias, se eu não me engano, algo assim. Que tinha outro prazo de 14 e somava 41. Até conseguir drenar totalmente o que o hacker estava fazendo, era possível fazer uma seguinte solução. A gente manipula todas as transações. Como assim? E aqui que vem a hard fork da Ethereum. Bom, o hacker fez um monte de coisa errada. Ele modificou um monte de transação.
a gente vai fazer uma interferência humana pela primeira vez na história, na parte de criptoativos, vai juntar 50 mais 1 e vai validar transações inválidas. O que significa isso? Eles estariam tentando desfazer tudo que o hacker fez, com transações inválidas. Sendo concordado, 50 mais 1 ia conseguir fazer. Ou tentar, além disso, na verdade, modificar os efeitos do smart contract já haviam sido celebrados e que foram afetados por isso. Eu não sei de verdade como eles pretendiam fazer isso. Eu acho que eles iam fazer smart contract no sentido inverso, criando um novo. E aí, mandaram essa solução para a rede, e a rede falou assim, metade falou, the code is law. Ou seja, o código é lei, o hacker achou uma falha no código, o furto não é furto. Ele se aproveitou de uma brecha. E por conta disso, devemos seguir a rede daqui para frente com esse ataque hacker, com as transações realizadas. E a outra metade fala, não, isso é um absurdo. Calma aí, the code is law tem um limite. Isso gera hard fork, porque é impossível conciliar essas duas visões. Então, o que vem a hard fork? Você mantém a anterior, só que cria um ramo. O qual? Então, a original, né? Original, nova. A nova, que é a Ethereum que a gente conhece, já tinha proteção contra uma nova proteção, uma nova camada de proteção, e as transações desfeitas, tá? Como se o código como se não tivesse acontecido o ataque hacker. Ah, mas eu tinha um Ethereum na plataforma original. E agora eu quero ir para a plataforma nova. Basicamente o que aconteceu, é até engraçado no vídeo, fala isso. Você tem dois Ethereums agora, um Ethereum normal e um Ethereum Classic. O Ethereum Classic é a plataforma que não aconteceu a modificação, tá? Enquanto o Ethereum normal é o que nós temos atualmente. Quando a gente fala Ethereum, a gente fala Ethereum Classic? Não. Então, o que acontece? Basicamente, nós temos Ethereum sendo sempre ali o nosso enfoque. Além do mais, vale dizer que 87% da comunidade votou favorável ao hard fork e ainda assim, e por conta disso ele ocorreu. Fecha parênteses, fecha esse caso, smart contract era imutável, tinha falha, isso gera preocupação depois. Ah, mas acabou esses DAOs, essa tentativa de fundos de investimento? O vídeo fala até fundos de hedge, tá? Não, eles foram atualizados, receberam uma nova camada de segurança e finalmente passaram a chamar a atenção das pessoas e existem até hoje. Continuando aqui nos argumentos desfavoráveis, você precisa de uma união entre advogados e programadores. Bom, é aquilo que eu falei. Você não mais precisa somente de um advogado, mas você precisa também de um programador. O seu custo aumenta para fazer uma transação via contrato. Por quê? Porque você não tinha anteriormente a necessidade de contratar um programador. E o seu risco de erro aqui é uma questão subjetiva, que eu não fiz nenhum estudo empírico e admito. Mas, ao meu ver, o risco de você cometer um erro, ao pensar em... Por quê? Num contrato físico, você já tem erros sendo cometidos. A partir do momento que você transpõe isso para uma linguagem de programação, ao meu ver, a chance de você cometer um erro é maior, porque eventualmente já vai ter um erro no contrato físico, e transpondo isso para uma linguagem de programação se torna ainda maior o erro, porque você pode construir novos erros. Uma falha de interpretação ali do que estava escrito, por exemplo, é um risco. Você tem a possibilidade de revisão judicial. Apenas se mostra... Aqui vem um ponto. Como assim? Eu consigo reverter os efeitos de um smart contract no próprio código dele? Não. Ok? Então, caiu para um juiz decidir uma disputa envolvendo smart contract. Inclusive, aqui, abre parênteses. Talvez arbitragens fossem mais benéficas para isso por conta do maior grau de especialização do árbitro que você poderia vir a escolher. Ok? Mas isso nós trataremos eventualmente em outro encontro. O que acontece? O juiz, ele pega, vamos supor que ele determine, olha, tem que alterar porque, enfim, aconteceu um efeito que não estava previsto no smart contract, mas tem que alterar. Sei lá,
surgiu alguma coisa de força maior aí, desbalanceou o contrato, você vai ter um custo de elaboração de um novo contrato, do zero. Você tem que refazer o contrato. Ou seja físico, ou seja um smart contract, para desfazer os efeitos. Mas você tem que refazer tudo de novo. Se fosse um contrato real, o juiz só determinaria, olha, devolve, né? Mas devolve, por exemplo, você recebeu algo que não deveria, devolve. E a parte depositável nos autos, se fosse um valor, por exemplo. Aqui não, aqui você tem que fazer um contrato, porque você literalmente já está com dinheiro ali. E aí você tem uma questão também, que smart contracts estão na blockchain sem sede em nenhum país. Qual a jurisdição disso? Aí vocês podem alegar, Fábio, coloca uma cláusula de eleição de foro, é o que tem na maior parte dos contratos, ou em todos praticamente, sim. Mas aí vem uma falha, né? Se você tem um programador fazendo isso, há um risco, e aqui não é nenhuma crítica, ao longo desse encontro inteiro, nenhuma crítica a advogados, programadores, juízes, de forma alguma. A questão é, o grau de complexidade aumenta. Vai que falte a cláusula de eleição de foro. Onde que eu vou determinar a jurisdição disso? Tudo bem, você pode tentar uma analogia ali de domicílio das partes, local de ocorrência do fato? Pode, mas não há previsão legal sobre isso. Último slide, argumentos desfavoráveis, continuando. Manutenção do software no tempo. É aquilo que eu comentei. Se o smart contract está num software A e a parte vai passar para um software B, uma delas, tem que ver se é compatível para fazer a transição, né? Se não for compatível, realmente acaba aumentando os custos de transação, porque você eventualmente ou vai ficar com uma plataforma antiga, as duas partes, ou as duas têm que passar para uma plataforma nova, novos custos de transação relacionados à adaptação, por exemplo. Então, acaba surgindo essas questões, ok? Então, e por fim, tem um ponto aqui que foi tímido ao longo do encontro, foi tido por tímido, mas talvez seja o maior ponto que a gente pode discutir. E obviamente eu não vou discutir porque são 9h46 da noite. A questão aqui é o seguinte: como que um smart contract interpreta um conceito como boa-fé e força maior? E respondo: não interpreta. A não ser que você lixe todas as situações de boa-fé e todas as situações de força maior, é impossível. Eu não preciso nem relembrá-los que no Código Civil francês, ainda no século XIX, viram que era impossível, na primeira codificação moderna. Então, se lá já viram, 220 anos ali depois, é perceptível que não vai funcionar, né? A gente, num contrato real, consegue interpretar? Consegue. E a partir desses conceitos de boa-fé e força maior, você consegue entender se é uma situação de fato para o cumprimento de uma obrigação ou não. A partir do momento que você transpõe isso para o smart contract e ele não consegue, você pode acabar gerando o cumprimento de obrigações que, em realidade, não deveriam ter sido cumpridas ou interromper um cumprimento de obrigações que deveriam ter sido cumpridas, tá? Então, esse é um ponto relevante aqui. Então, qual que é a minha conclusão? Há maiores custos de transação do uso de smart contracts. E só voltando para aquelas perguntas que eu não esqueci, podem ser submetidos ao judiciário? Podem. Mas o juiz vai conseguir fazer o quê? Determinar ao máximo a realização de um contrato, a celebração de um contrato com efeitos adversos, com efeito contrário no caso, para reverter os efeitos gerados pelo smart contract. Seria possível criar um contrato tradicional desfazendo os efeitos jurídicos celebrados por um contrato inteligente? Sim. É possível modificar os efeitos de smart contract dentro do seu próprio código? Não. Senão, naquele caso, por isso que eu quis trazer aquele caso principalmente. Senão, aquele caso era só alterar o código já lançado. Mas como não era mais possível, não foi possível alterar, tá? É possível criar outro contrato inteligente para reverter os efeitos de outro contrato inteligente? Claro. Era o que foi o que foi feito naquele caso do DAO hack. Por quê? A nova Ethereum, né? Não a Ethereum Classic, reverteu os efeitos, criando outros smart contracts, revertendo transações via 50+1 pela Proof of Stake. Como que um smart contract interpreta conceitos como boa-fé e caso fortuito, força maior, né? Sinônimos, praticamente. Não interpreta, ok? Pessoal, a gente encerra aqui praticamente o nosso encontro e
como eu falei, só fazendo uma pequena overview do que nós tivemos. Vimos contratos, vimos a análise econômica do direito e vimos como é a ideia de smart contracts, custo de transação, se aumenta, se não aumenta. Assim, é um encontro muito rico para qualquer discussão, seja para reaction paper, seja para artigo científico. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar a questão, salvo engano, de investimentos envolvendo criptoativos. Queria agradecê-los pela presença aqui num dia que não é o oficial dos nossos encontros e, e ressaltar o reaction paper, o prazo final é amanhã. Iremos analisar aí, avaliar dentro de um prazo de 15 dias, novas informações serão passadas posteriormente. Pessoal, obrigado e boa noite. Até mais.